Vamos lá, a nossa sessão de hoje. Valores inegociáveis da Igreja em Células é o tema da nossa mentoria e hoje nós vamos trabalhar o quinto e último valor inegociável da Igreja em Células. Né? Já falamos sobre relacionamentos significativos, já falamos que na Igreja em Células o evangelismo acontece principalmente através desses relacionamentos, já falamos que numa Igreja em Células é inegociável que se tenha uma estrutura de formação e de capacitação de líderes. Inclusive, nós descobrimos que a nossa célula é uma microescola de líderes, e lá a gente também forma pessoas justamente através das tarefas e das responsabilidades que nós entregamos para elas. Semana passada, nós falamos do valor inegociável, que é a participação de todos. Só é célula se é aberto para todos participarem. Se é uma panela fechada, não é célula. Pode ser panela, mas tem que estar sem tampa, tem que estar aberta para todo mundo entrar, né? E todos podem ter o direito de fala numa célula, todos têm a oportunidade de compartilhar e abrir o coração, né? Célula é maravilhoso justamente por causa disso. E hoje nós vamos falar do valor inegociável da Igreja em Células, que é multiplicação anual das células. Na visão celular, não se negocia esse valor da multiplicação. Aliás, o nome é célula justamente por causa da ideia básica científica da multiplicação celular. Quem estuda aqui, ou já estudou biologia, sabe muito bem, em toda célula, ela já nasce com essa premissa de se multiplicar. Você só existe porque lá no útero da sua mãe, uma célula se multiplicou em duas, que viraram 4, que viraram 8, 16, 32, isso nunca parou, e aí se tornou um ser humaninho, né? Pronto para vir à existência, que sou eu e é você. Agora, imagina se lá no útero da nossa mãe, uma célula empacasse, emperrasse e dissesse assim: eu não concordo com esse negócio de multiplicação. Eu não gosto dessa ideia de multiplicar. Eu não acho legal. Tá bom aqui, esse útero só para mim. Tá bom isso aqui. Irmãos, eu e você nunca existiríamos. Essa é a realidade, né? Então, para que eu e você possamos estar aqui hoje vivos, possamos ter vindo à existência, uma célula lá no útero da nossa mãe teve que tomar uma decisão de se multiplicar. E depois que ela tomou essa decisão de se multiplicar, o fato de eu e você existirmos significa que ela nunca mais parou de se multiplicar. Isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Aquela pequenina célula que foi plantada lá no útero da sua mãe, que deu origem a mim e a você, ela nunca mais parou de se multiplicar. Você sabia que aquela primeira célula que foi a origem da nossa vida, ela só vai parar de multiplicar quando você morrer, quando eu morrer, né? Enquanto nós estivermos vivos, o nosso sistema naturalmente funciona por meio da multiplicação celular. E tudo começou com uma célula somente, né? Que foi se multiplicando gradativamente, e a barriga da nossa mãe foi crescendo, e depois de 9 meses, alguns apressadinhos aí com 8 ou com 7, né? Nós viemos à existência fruto da multiplicação de uma célula. Então, aí você entende o potencial de uma célula que se multiplica. Eu queria que você assistisse um pequeno videozinho aqui, coisa rápida, só para a gente falar um pouquinho dessa tendência natural da multiplicação em tudo aquilo que Deus criou. Deixa eu mudar a tela aqui. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos. A ordem. Cresçam e se multipliquem.
O resultado? 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade. Multiplique esperança. Bom, você observou que no vídeo, né, ele usa o termo todo pequeno grupo deve se multiplicar. E, de fato, para nós, a multiplicação é um valor inegociável. Nós não podemos negociar. Tudo bem, algumas células vão demorar um pouco mais que a outra, mas nós não podemos deixar que nenhuma célula de nossa igreja deixe de cumprir um requisito básico da sua existência, que é a multiplicação. Lembre-se, se uma célula lá no útero da sua mãe emperrasse, empacasse, não decidisse se multiplicar, nem eu nem você estaríamos aqui hoje, né? Então, olhando para a Bíblia, cresçam e multipliquem-se, ordem de Deus ao primeiro casal. Então, isso não começou hoje, isso não começou com a visão celular. Desde que Deus colocou o primeiro casal na face da terra, a primeira ordem que ele dá para esse casal é cresçam e multipliquem-se. Ide e fazei discípulos, ou seja, multipliquem-se em outros. Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Então, seguindo o padrão do Pai, o Filho também ordena aos seus discípulos que se multipliquem. O que recebesse de mim, confia a outros homens fiéis. Em outras palavras, multiplique seu conhecimento e sua influência. Foi a ordem que Paulo deu ao seu jovem discípulo Timóteo. Então, se a gente partir do pressuposto da história, né? Deus no Antigo Testamento, Jesus nos Evangelhos e Paulo no Novo Testamento, todos os três consideram que a multiplicação é fundamental para a continuidade do plano divino de redenção. O que eu e você, então, temos a dizer sobre isso? Se Deus acredita na multiplicação, se Jesus acredita na multiplicação, e se Paulo, o grande apóstolo Paulo, acredita no poder da multiplicação, o que eu e você temos a dizer sobre isso? Cada célula do nosso corpo já nasce com o DNA da multiplicação. Ela sabe que a saúde e a preservação de cada órgão, inclusive os vitais, coração, pulmão, rins, fígado, a pele, né? Todos esses órgãos vitais, para que eles sejam preservados, para que eles estejam funcionando bem, isso depende da obediência de cada célula a um comando divino que está inserido lá no DNA dela. Ninguém precisa mandar uma célula do seu coração se multiplicar. Ninguém precisa mandar uma célula da sua pele se multiplicar. Ela sabe que ela existe para isso. Ela naturalmente sabe que existe para se multiplicar. E ao se multiplicar constantemente, ela renova-se continuamente. E a vida humana, ela depende basicamente dessa decisão obediente de cada célula do nosso corpo se multiplicar continuamente. Mesmo enquanto você está dormindo, as suas células, elas estão se multiplicando. Eu oro para que a igreja do Senhor Jesus, para que a sua igreja, para que a nossa igreja, a igreja que nós pastoreamos, chegue nesse nível de unção, que ela se multiplique enquanto a gente estiver dormindo, né? Que não precisa ser dado comandos, que não precisa ser dado ordens, mas que assim como as células do nosso corpo, mesmo quando estamos dormindo, elas vão se multiplicando por saber da necessidade disso, desse processo, para que o corpo seja vivo e saudável. A minha oração é que as células da nossa igreja também entendam isso. E da mesma forma, cada célula da igreja possa enxergar a sua multiplicação anual, não apenas como o cumprimento de uma exigência. Tem que multiplicar. Poxa, o pastor mandou, né? A visão diz que tem que fazer. Não. Mas que cada célula da nossa igreja enxergue isso como uma condição inegociável para que o corpo inteiro tenha saúde e continue cumprindo a sua missão. Bom,
Mas por que multiplicar? Lembra quando nós falamos sobre evangelismo? Que a grande sacada e o caminho para nós mobilizarmos os membros da nossa célula a evangelizar não é dizer para eles como evangelizar, mas é dizer para eles o porquê, é a motivação que mobiliza as pessoas. Então, eu quero seguir essa mesma linha de raciocínio e trabalhar com você para que você trabalhe com os membros da sua célula esses princípios aqui. A motivação que está por trás da multiplicação, né? Claro, a gente vai falar também como multiplicar, mas eu queria começar falando sobre a motivação, o porquê multiplicar. E a primeira razão, o primeiro motivo de nós multiplicarmos todos os anos as nossas células, não é só para aumentar o número de pessoas na igreja. É porque é uma ordem expressa de Deus. Você já viu aí, antes, até para não ter trabalho com esse slide aqui, eu já mostrei os textos bíblicos, que desde o Antigo Testamento, desde a criação do homem, a ordem de Deus foi: cresça, multiplique, né? E depois Jesus treina os seus discípulos durante 3 anos, e quando Jesus sobe para o céu e deixa ali os seus discípulos para dar continuidade ao trabalho, ele poderia ter falado tantas coisas, ele poderia ter deixado tantas diretrizes, ele poderia ter deixado tantos alertas para os discípulos, mas o principal que ele deixou foi o quê? Multipliquem-se. Agora, vocês vão pelo mundo inteiro e vão fazer discípulos. Do mesmo jeito que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com os outros. Da mesma forma que eu investi em vocês, vocês vão investir em outros. Em outras palavras, multipliquem-se em outras pessoas para que a gente dê continuidade ao trabalho que eu só tive 3 anos para fazer. Segunda razão, segundo motivo, segunda motivação para multiplicarmos é porque a multiplicação representa a realização do sonho de Deus. A Bíblia afirma que o sonho de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Existe uma parábola muito legal que Jesus contou, que é da grande festa. Ele fala que essa parábola diz que um grande senhor, um grande fazendeiro, uma pessoa de muitas posses, muito importante, preparou uma grande festa e mandou convites para todos os seus amigos, né? E a história é interessante porque diz que os funcionários, os servos desse patrão, desse senhor, voltou com uma má notícia, dizendo que aqueles que tinham recebido o convite haviam ignorado o convite, né? Um disse que ia trabalhar, outro disse que ia casar, outro disse que estava isso, que estava aquilo outro. E qual foi a reação do senhor, né? Do dono daquela festa? Ele diz: pois então vocês voltem agora, e vocês vão pelos becos, pelas vielas, por todos os lugares, e tragam todas as pessoas que vocês encontrarem, porque eu faço questão que a minha casa esteja cheia. E Jesus finaliza depois essa parábola, aplicando isso ao reino de Deus, e ele diz que a vontade de Deus é que nenhum dos pequeninos se perca. Ele não quer que ninguém se perca, né? E por isso nós entendemos que, ao multiplicar as nossas células, nós não estamos apenas aumentando o número de membros da igreja, mas quando nós multiplicamos a nossa célula, nós estamos realizando um sonho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus está sonhando com a multiplicação da sua célula. Não é só você, não é só eu, não é só o pastor Rodrigo, não é só o pastor Lucas, não é só o pastor Eduardo, não é só o pastor Edson, não são apenas os pastores que estão aqui, não é só o pastor Paulo Mazzoni, da Central de Belo Horizonte, não. Deus está sonhando com a multiplicação da sua célula. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nenhum pequenino que pode ser alvo da sua célula se perca. Por isso ele sonha com a sua célula se multiplicando todos os anos, para que haja novas cadeiras vazias, para que haja novos espaços, para que esses pequeninos sejam alcançados de uma forma tão simples como a gente consegue alcançar por meio das nossas células, e assim a casa dele esteja cheia e nenhum desses pequeninos se percam. Então, nós multiplicamos as nossas células porque multiplicação representa a realização do sonho de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Prepare-se aí para usar a mãozinha aí. A pergunta é: quem aqui gostaria de contribuir com a realização do sonho de Deus para a sua cidade? Deus tem um sonho para a sua cidade. Deus tem um sonho para esse lugar onde você mora. Deus sonha com a sua cidade transformada. Deus sonha com a sua cidade alcançada. Deus sonha com isso. A pergunta é: quem aqui dessa mentoria também quer sonhar o mesmo sonho de Deus?
A gente costuma dizer, quem aqui gostaria que Deus realizasse os seus sonhos? E aí todo mundo levanta a mãozinha. Mas a pergunta hoje nos leva a um outro nível. A pergunta não é se você quer que Deus realize os seus sonhos. A pergunta hoje aqui na mentoria é, você gostaria de realizar o sonho de Deus? O sonho de Deus é que ninguém se perca. O sonho de Deus é que a sua cidade seja alcançada. O sonho de Deus é que cada criança, cada adolescente, cada jovem do sertão seja transformado pelo Evangelho. O sonho de Deus é que cada família da sua cidade tenha a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Então, nós multiplicamos, não é porque nós queremos ver a igreja com um monte de membros, não. Nós multiplicamos porque nós entendemos que multiplicação representa a realização do sonho de Deus. Nós multiplicamos também porque entendemos que essa é a maneira mais eficiente de cumprirmos a grande comissão. A multiplicação celular é a forma mais eficiente, mais prática de nós cumprirmos a grande comissão. Eu não sei quantos estavam aqui naquela sessão sobre evangelismo, em que nós fizemos o comparativo entre o pregador de estádio e o fazedor de discípulos. E a matemática comprova, não é só a Bíblia, não. Não é só a mentoria, não é só o DNA, não. A matemática comprova que é muito mais eficiente fazer discípulos do que encher estádios. Eu já publiquei lá no grupo aquela continha básica que mostra que se alguém todos os dias, encher um estádio e pregar para 10 mil pessoas, no final do ano, ele terá alcançado 16 milhões de pessoas. Isso é maravilhoso. Mas nós aprendemos que se todo ano você fizer 2 discípulos, de verdade, você ganhar 2 pessoas e consolidar a fé dela, e discipulá-la, e treinar ela, e enviar ela para fazer novos discípulos, sabe o que nós aprendemos? Que no mesmo período de 16 anos, você vai estar formando 4 bilhões e 300 milhões de discípulos por meio do fator multiplicador. É que encher estádio de 10 em 10 mil soma pessoas, 10 mil mais 10 mil, 20, mais 10 mil, 30 mil. E aí, no final de 16 anos, você vai ter 16 milhões de pessoas. Qual a questão? Fazer discípulo não é somar, é multiplicar. E aí nós aprendemos que, ao final de 16 anos, você fazendo 2 discípulos por ano, no final dos mesmos 16 anos, você terá 4 bilhões e 300 milhões de discípulos por meio da multiplicação. Depois eu vou publicar de novo lá no grupo, lá, a conta básica que é feita para chegar nesse resultado, e você vai se assustar, como eu me assustei também. Mas a verdade é, irmãos, que encher estádio é bacana, fazer evento é legal, realizar conferência, tudo bem, né? Mas nós já estamos convencidos que talvez a única, e se não for a única, a maneira mais eficiente de nós cumprirmos a grande comissão que Jesus deixou para nós, não é fazendo eventos, é fazendo discípulos, é multiplicando a nossa liderança, é multiplicando a nossa influência, é gerando um novo discípulo que vai gerar mais 2, que vão virar 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028 e vai embora, não para nunca mais, né? E ao final de 16 anos, investindo em 2 discípulos por ano, você chegará ao número absurdo e assustador de 4 bilhões e 300 milhões de discípulos sendo formados por meio da multiplicação. Fazendo apenas 2 discípulos por ano. Só isso, 2 discípulos por ano. Ou seja, 1 a cada 6 meses. E cada um desses discípulos fazendo mais 1, e aí vai multiplicando. E é assim que nós alcançaremos toda a terra, todas as nações para Jesus. E com certeza, irmãos, fazer discípulos, formar novos líderes, nos multiplicar em outras pessoas, é a maneira mais eficiente de cumprirmos a grande comissão. Ou seja, baseado na palavra de Deus e baseado naquilo que Paulo ensinou a Timóteo, quando ele diz as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Sobre o que Paulo está falando? Sobre a multiplicação de liderança. Olha aí o gráfico aí. Paulo gera Timóteo, que gera 2 homens fiéis, cada um deles vai gerar mais 2, já virou 4, né? Aí agora já vira 8. Agora, soma 8 com todos que foram gerados aqui. Numa primeira geração, já virou 16, né?
Então, é extraordinário o potencial da multiplicação celular através do discipulado, através da formação de novos líderes. Nós alcançamos muito mais rápido o objetivo que Jesus deixou para cada um de nós, que é ide e fazer discípulos em todas as nações. Agora, como multiplicar, né? Já aprendemos o porquê multiplicar, já entendemos a razão, a motivação por trás da multiplicação. Agora, como multiplicar? Primeira dica que eu quero dar para você aqui, dica de ouro, tá? Primeira dica, seja intencional. Você não conseguirá formar um novo líder de forma esporádica ou de forma superficial, ou assim, esperando que ele venha uma hora ou outra te procurar para conversar. Não. Né? A multiplicação de células é resultado da multiplicação de líderes. E a multiplicação de líderes só acontece se você for intencional. Nós entendemos que a multiplicação, ela é um milagre de Deus. Já aprendemos isso, nós concordamos e reafirmamos. A multiplicação é um milagre de Deus. Só que é um milagre de Deus agindo sobre o limitado, porém esforçado trabalho de um líder fazedor de discípulos. Então, milagre? Mas é um milagre que Deus está operando sobre a vida de alguém que está se esforçando para esse milagre acontecer. Como no milagre da multiplicação dos pães e peixes, no qual não podemos ignorar a participação ativa dos discípulos. Todo mundo fala, Jesus multiplicou os pães e peixes. Mas se a gente olhar com muita atenção e com muito cuidado na história da multiplicação dos pães, nós vamos perceber lá que os discípulos estão participando ativamente de todo aquele processo multiplicador, né? Bom, primeiro, os discípulos começam percebendo uma necessidade. São eles que chegam para Jesus e dizem, mestre, tem muita gente, a hora já está passada, já está tarde, aqui é muito longe, né? Está todo mundo com fome. Então, os discípulos começam participando da multiplicação, percebendo uma necessidade. Irmão, se você não começar a olhar para o seu bairro, olhar para a sua comunidade, perceber ali as necessidades, se você não olhar para o seu condomínio e perceber ali as necessidades, você não vai encontrar razão para multiplicar, você vai achar que está bom demais. Agora, quando você começar a conversar com as pessoas, quando você começar a interagir com seus vizinhos, quando você começar a interagir com a população da sua cidade, você vai perceber gigantes necessidades, gritantes necessidades. E aí, quando você perceber essas necessidades, nas pessoas que estão te cercando, não vai te restar uma outra alternativa, senão começar desesperadamente a formar novos líderes, formar novos discípulos, para que junto com eles você possa alcançar essas pessoas, respondendo junto com os seus discípulos as necessidades que você está enxergando ao seu redor, né? A segunda forma dos discípulos participarem da multiplicação dos pães e peixes é acessando os recursos disponíveis. Eles percebem a necessidade, mas eles não cruzam os braços, né? Deus proverá, Deus fará, seja feita a vontade de Deus. Esse bairro está ruim, está tendo muita violência, os meninos daqui estão se envolvendo cedo com o tráfico, né? Não. Eles percebem a necessidade e eles vão atrás dos recursos. Tanto é que são eles que trazem para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos que aquele menino entregou para eles ali numa marmitinha, né? Então, não basta apenas perceber uma necessidade, é necessário também, ao perceber a necessidade, acessar os recursos que vão te ajudar a responder a essa necessidade que foi percebida. E, no final da história, você vê os discípulos trabalhando em conjunto com Jesus. Irmãos, não foi um milagre assim de Jesus estalar o dedo e cair pão do céu, não. Essa ideia hollywoodiana aí, fantasiosa, tem que arrancar da sua cabeça, não foi assim, não. Primeiro, Jesus manda os discípulos organizar as pessoas. Você vê que para que haja uma multiplicação, tem que haver planejamento e organização. Sua célula não vai se multiplicar se você não começar a se organizar, se você não começar a organizar as pessoas em grupos. Sua célula não vai multiplicar se ela está grande e você não começar a fazer microcélulas lá dentro. Então, Jesus fala para os discípulos, organize as pessoas, ajeite as pessoas, arrumem elas, está tudo muito bagunçado. Os discípulos começam a participar. Eles estão trabalhando com Jesus para que aquela multiplicação acontecesse. Depois, Jesus ora, abençoando e agradecendo pelo pão, e Jesus entrega aqueles poucos pães e peixes para os discípulos. E o que eles têm que fazer?
A Bíblia diz, eu não estou inventando nada aqui não. A Bíblia diz que ao receberem os pães nas suas mãos, os discípulos é que saem distribuindo esses pães à multidão. Então, irmãos, se os discípulos não tivessem trabalhado ali junto com Jesus, nós nunca teríamos a história da multiplicação dos pães e peixes, né? Então, multiplicação é um milagre de Deus, mas é um milagre que Deus faz sobre o trabalho de um líder que está se esforçando para ver isso acontecer. Então, não tenha dúvida, se você se organizar, se você planejar, se você trabalhar firme, envolver as pessoas, transformar espectadores em trabalhadores, você certamente verá o milagre da multiplicação se tornando uma realidade na sua vida, né? Outra dica é estabeleça o alvo. Nenhuma célula vai se multiplicar se ela não tiver um alvo estabelecido para a multiplicação. A multiplicação precisa ser um valor inegociável para toda a célula e não apenas para o líder. Irmão, se você perceber isso, você tem que mudar urgente. Você tem que buscar em Deus, fazer jejum, fazer uma campanha de oração aí. Mas se você está percebendo que só você sonha com a multiplicação, que só você quer a multiplicação, isso tem que mudar urgentemente, senão a multiplicação não vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer uma multiplicação doente. E nós não queremos células doentes se multiplicando, porque uma célula doente, quando ela multiplica, ela vira 2 células doentes. E nós não queremos isso no nosso meio. Então, a multiplicação ela precisa ser um valor inegociável para toda a célula, e não somente para o líder. Para isso acontecer, para toda a célula querer a multiplicação, para toda a célula trabalhar pela multiplicação, a multiplicação tem que ser comunicada claramente desde o começo. Ao se ajuntarem para formar uma célula, as pessoas já precisam ter ciência que o objetivo é se multiplicar no prazo máximo de 1 ano. Então, começou a célula, já começa a falar de multiplicação. Ah, minha célula existe há tanto tempo, eu nunca falei. Começa rápido. Tenta ganhar o máximo de tempo possível aí. Não deixe para falar de multiplicação quando chegar perto do momento, porque você vai ter grandes dificuldades para ver isso acontecer. Se deixar para comunicar mais adiante, as pessoas do grupo já estarão muito apegadas entre si e terão grande dificuldade de se moverem nessa direção. Então, como eu falei lá no começo, quando uma célula nasce, né, quando o seu pai lá teve relação sexual com sua mãe, eles se deitaram, e aí quando aquela primeira célula foi inserida ali no útero da sua mãe, ela já foi informada no primeiro segundo que ela estava ali para se multiplicar. Então, não é depois que acontece, não. Não é 1 ano depois, não. Não é 9 meses depois, não. Ó, tá na hora de multiplicar. Não. Agora tá na hora de colher os frutos. Vai nascer um menino aí. Essa é a realidade, né? Agora, se você deixar para falar depois, você vai ter grandes dificuldades. Então, irmão, começou a célula, já começa a falar de multiplicação. Toda reunião fala de multiplicação. Toda oportunidade, fale sobre multiplicação. Sature a sua célula de forma saudável, de forma positiva, sobre multiplicação. Tenha lá um painel com a data de multiplicação. É preciso estabelecer alvos, é preciso estabelecer metas. Metas que sejam mensuráveis, que dê para medir, metas que sejam específicas. Uma meta que é subjetiva não é meta, ela tem que ser específica, né? Por isso que nós falamos, a meta da central é multiplicar toda a célula numa outra célula saudável 1 vez por ano. Essa é a nossa meta, né? Porque ela tem que ser temporal. Multiplicar em quanto tempo? Ah, não, nós vamos multiplicar. Não, multiplicar em 1 ano é a nossa meta. E essa meta precisa ser atingível, né? Não adianta nós temos agora 62 células, não adianta eu dizer que nós vamos terminar o ano agora de 2024 com 80 células. Não faz sentido, não é atingível isso, né? É uma loucura da minha cabeça. Agora, para o ano que vem, nós podemos tranquilamente pensar em 80 células. Nós já somos 62 células. Para 2025, nós podemos pensar tranquilamente em 80 células em toda a central. Será que eu posso ouvir um amém aí? Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Será que eu posso ouvir um tô dentro, conta comigo, tamo junto, né? Porque se hoje nós somos 62, a gente precisa de um valor para medir para o próximo ano, né? E eu penso que 80 é um número mensurável. É específico, é uma célula se tornar uma outra célula saudável. Então, não é só multiplicar, é multiplicar numa outra célula saudável. Então, eu estou sendo específico, né? Eu estou sendo temporal quando eu estou dizendo é em 1 ano, é no próximo ano.
não é multiplicar quando der, não, é no ano que vem nós teremos este número de células. E é atingível, porque dentro da realidade que nós temos hoje, se cada célula se multiplicar, nós já seremos 120 alguma coisa no próximo ano. Mas contando que no decorrer do tempo, algumas aí acabam, né, perdendo o ritmo, outras, infelizmente, acabam até fechando. Então, eu penso que se nós temos um potencial para sermos 126 no ano que vem, se eu disser que a nossa meta é 80, eu estou sendo mensurável, eu estou sendo específico, eu estou sendo temporal, eu estou sendo atingível. Agora, essa é a meta que eu estou colocando para a central. Agora, pastor Edson tem que ter a meta dele em Presidente Dutra. Pastor Eduardo tem que ter a meta dele para a Conceição do Coité. Pastor Lucas precisa ter a meta dele para Jaguaré. Pastor Rodrigo tem que ter a meta dele para Carapina. Pastor Edson, pastor Sérgio, perdão, tem que ter a meta dele lá para a praia, né? Não é porque nós temos uma meta global de 80 que a gente vai descansar nisso, tá? Ok, mas dessas 80, o pastor Edson tem que perguntar, quantas que ficarão sob a minha responsabilidade? Com quantas eu vou responder nessa meta global que a Central está definindo para o próximo ano? O pastor Eduardo faz a mesma coisa lá para a Conceição do Coité. Dentro da nossa realidade hoje, para essas 80 células serem realidade no ano de 2025, com quantas eu vou contribuir? E assim, cada uma das nossas unidades estabelecem as suas próprias metas. E aí, irmãos, isso deve funcionar para cada setor de supervisão. Vou usar o recorte aqui de Aguaré. Se o pastor Lucas disser, exemplo, tá? Se o pastor Lucas disser, pastor Marcelino, a meta global da Central é 80 células para 2025, Jaguaré vai contribuir com 25 células. Um exemplo, tá? Jaguaré vai contribuir com 25 células. Nossa meta para 2025 é 25, né? Então, nós vamos entregar em 2025 25 células. Aí, cada setor de supervisão de Jaguaré tem que definir a sua própria meta. Por quê? Para a Igreja Central em Jaguaré chegar a 25 células, o setor do Irlan tem que dizer, nós vamos contribuir com tantas células. O setor do Joaquim vai ter que dizer, nós vamos contribuir com tantas células. O setor do Lucas vai ter que dizer, nós vamos contribuir com tantas células. E a soma dessas metas por setor tem que ser o resultado global que a Central em Jaguaré está dizendo que vai me entregar em 2025. Bom, e aí cada célula do setor do Irlan tem que ter a sua meta individual. Nós vamos multiplicar até o final do ano para dar uma resposta a essa meta que o nosso supervisor estabeleceu para o nosso setor. E fazendo isso, nós vamos dar uma resposta para a meta que o pastor Lucas definiu para a nossa igreja aqui em Jaguaré. E fazendo isso, nós vamos responder a meta que o pastor Marcelino definiu para a Central como um todo. Então, percebam que a meta ela tem que ser específica para cada célula, para cada setor, para cada unidade, né, para cada igreja. Ela tem que ter um tempo para se cumprir, não posso deixar solto, tem que ter uma data. A célula precisa saber qual é a data que ela vai se multiplicar. E nós já sabemos que no primeiro final de semana de julho de 2025, nós teremos a nossa festa anual de multiplicação. Todas as unidades, a partir desse ano agora, todas vão comemorar na mesma data. Então, na primeira semana de julho de 2025, todos nós estaremos fazendo grandes festas de multiplicação. Não significa que a sua célula tem que esperar até lá para multiplicar. Tem células que vão se multiplicar em 2, 3 até lá. Né, Carlão? Pela empolgação que eu estou vendo essa célula do Carlos aí, vai ser 2 ou 3 até julho de 2025. Então, tem células que vão se multiplicar 2, 3 vezes até lá. Mas nós deixamos para celebrar todas as nossas multiplicações numa única data em que nós estaremos consagrando ali os novos líderes, apresentando eles ao Senhor. Então, líder de célula, você já tem que sair dessa mentoria com a sua célula pessoal, com a sua meta pessoal. Supervisor de setor que está aqui, você já tem que sair dessa sessão de mentoria com a meta do seu setor. Pastor de unidade, você tem que sair dessa sessão de mentoria com a sua meta para a sua unidade. Você vai dizer, pastor Marcelino, para 2025, nós vamos entregar tantas células, nós vamos fechar a nossa festa de multiplicação em julho com tantas células aqui na nossa unidade, né? Eu tenho certeza que juntos nós somos muito melhores, somos muito mais fortes, e juntos nós podemos contribuir para a realização do sonho de Deus de ver as nossas cidades transformadas. Bom, outra coisa que você tem que fazer para multiplicar a sua célula, você precisa desenvolver as marcas e os requisitos de uma célula saudável. Bom,
Você já ouviu lá no começo que a multiplicação é resultado de um milagre de Deus, mas isso acontece por meio de uma liderança intencional. Então, como líder, o seu papel é desenvolver as marcas e os requisitos de uma célula saudável. Por quê? Irmão, se a sua célula for saudável, ela vai multiplicar. Você não precisa nem mandar, não. Se você trabalhar firme, se você trabalhar duro, se você trabalhar de forma séria, né, para que a sua célula seja saudável, ela vai multiplicar naturalmente, porque toda célula saudável se multiplica naturalmente. Agora, que marcas e requisitos são esses de uma célula saudável? Vamos lá. 5 marcas fortes de uma célula saudável. Presença de Deus. Toda célula saudável tem muita presença de Deus. Toda célula saudável, ela tem uma visão que contagia. As pessoas, quando vão conhecer a célula, elas querem ficar. Os membros gostam de falar que é daquela célula, porque a visão ela é contagiante, né? O líder dessa célula, essa é uma outra marca de uma célula forte e saudável, o líder dessa célula é um líder excelente. Os membros dessa célula, eles são comprometidos, eles não são apenas frequentadores esporádicos. Uma célula forte, saudável, que se multiplica todo ano, é uma célula que tem membros comprometidos, o que significa que um líder excelente é aquele que está trazendo o tempo todo pessoas para o núcleo da célula. Pessoas que estão lá do lado de fora, pessoas que estão longe, pessoas que estão ali só olhando, frequentando, participando. Esse líder, por ele entender esse princípio, ele vai trazendo essas pessoas cada vez mais para o seu círculo de relacionamento, ele vai se aproximando de forma intencional, ele começa a trazer pessoas para o seu núcleo de discipulado, e de meros frequentadores, as pessoas começam a se tornar membros comprometidos. Toda célula saudável, toda célula forte, ela não tem apenas um líder excelente, ela tem membros que são comprometidos com a célula. E toda célula forte e saudável, ela tem um ambiente apropriado. A casa é apropriada, o anfitrião é hospitaleiro, a sala é iluminada, o espaço é bonito, é limpo, não precisa ser chique não, mas é limpo, é organizado, é arrumadinho, as pessoas são bem recebidas, né? Não tem elementos ali que atrapalham a conexão entre as pessoas, né? Então, essas são 5 marcas de uma célula forte e uma célula saudável que está pronta para se multiplicar. Agora, é só mandar multiplicar? Claro que não. É necessário que toda célula tenha 5 requisitos para se multiplicar. Primeiro requisito para uma célula se multiplicar, ela precisa aumentar gradativamente a presença de Deus. Por quê? Porque a multiplicação não é um milagre, e o milagre só vai acontecer se a presença de Deus for uma realidade naquela célula, naquele ambiente. Então, o líder tem que trabalhar forte, tem que trabalhar para que a presença de Deus vá aumentando gradativamente. Outro requisito para a sua célula se multiplicar é que ela tenha uma data de multiplicação. As pessoas têm que saber, a nossa célula se multiplica no mês tal, o dia tal é a data da nossa multiplicação. Esse é um requisito básico. Se a sua célula não souber a data que ela vai se multiplicar, muito provavelmente ela nunca irá se multiplicar. Outro requisito básico para a sua célula se multiplicar é que você tenha novos líderes. Então, é você, como líder, entender que o seu principal papel, a sua principal missão dentro dessa célula não é fazer uma reunião bacana. A sua principal missão dentro de uma célula é levantar novos líderes, é formar novos líderes para que, junto com esses novos líderes, vocês estejam prontos para expandir a célula, e quando ela se multiplicar, nenhuma vai sair capengando, todas têm bons líderes treinados por você, né? Outro requisito para a multiplicação é firmar novos membros, e aí daqui a pouquinho a gente vai falar como que cada ponto desse pode ser melhor desenvolvido. Se vocês não trabalharem para trazer novas pessoas, irmãos, esquece multiplicação. Porque multiplicar uma célula que o ano todo foi aquelas mesmas pessoas de sempre ali, vai formar 2 células que não têm o DNA da multiplicação. Então, vocês precisam trabalhar sempre com a sua célula para que novos membros sejam agregados, para que novas pessoas sejam trazidas para o meio da célula e para que novos membros sejam firmados e se tornem pessoas realmente comprometidas com o crescimento e com a multiplicação dessa célula. E, finalmente, o último requisito para uma célula se multiplicar de forma saudável é ter novos anfitriões. Você não vai conseguir multiplicar a sua célula se desde o começo você já não trabalhar para ter um novo anfitrião. Se quando a data de multiplicação chegar, você não tiver um novo anfitrião,
o plano foi todo por água abaixo. Então, perceba que você precisa trabalhar fatores e requisitos juntos. Eles vão sendo trabalhados em conjunto, para que na data de multiplicação tudo esteja pronto, para que a sua célula se multiplique de uma forma saudável. Como aumentar a presença de Deus? Primeiro requisito para multiplicar é aumentar a presença de Deus. Agora, como aumentar a presença de Deus? Primeiro, crescendo em oração. Líder que não ora, líder que não estimula membro a orar, reunião de célula que não tem movimento de oração, dificilmente vai ter presença de Deus. Se não tem presença de Deus, irmão, esquece multiplicação, porque multiplicação é resultado de um milagre, e milagre só acontece onde Deus está, né? Segunda coisa para você aumentar a presença de Deus, se prepare com excelência para a reunião, busque ao Senhor, não faz uma reunião meia boca, não leia o roteiro, não, isso é horrível, e isso enfraquece a célula, as pessoas ficam ali, e elas não conseguem se conectar, e se elas não conseguem se conectar, a presença de Deus não se torna uma realidade. Agora, um líder que se prepara, um líder que se organiza, né, para que a reunião seja uma bênção, um líder que busca a inspiração do Espírito Santo, para liberar palavras de conhecimento durante a reunião. Irmãos, essa célula tem tudo para crescer e para se multiplicar. Células onde acontecem milagres, elas se multiplicam. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo ali, né? Então, se prepare com antecedência, busque unção, seja um líder cheio de unção, seja um líder que exala a presença de Deus. As pessoas estão em busca disso, de referências para seguirem. E se você for esse líder cheio de unção, cheio da presença de Deus, certamente as pessoas vão seguir você. Trabalhe para que a comunhão ela seja aumentada na sua célula. O Salmo 133 diz que no ambiente de comunhão é o ambiente onde Deus ordena a sua bênção para sempre. Se nós queremos a bênção da multiplicação, então nós temos que trabalhar para que haja comunhão em nossas células. Uma célula em que as pessoas não se conversam, uma célula que as pessoas são brigadas umas com as outras, esquece crescimento, esquece multiplicação, irmãos. Você, como líder, precisa trabalhar todos os dias, o tempo todo, a semana toda. E aí vem aquelas dicas que nós já demos aqui em outras oportunidades. Criar encontros fora da reunião da célula. Trabalhar para que as pessoas se encontrem fora ali do dia da reunião. Para que, aumentando a comunhão entre as pessoas, aumente também a presença de Deus no meio da célula. E o líder ter uma vida de jejum, de oração e de Bíblia. Um líder cheio de Deus certamente vai produzir um ambiente cheio da presença de Deus, e essa célula, então, cheia da presença de Deus, não vai terminar de outra forma, senão gerando uma nova célula cheia também da presença de Deus. Perceba que na visão celular, tudo é multiplicador. Se a sua célula é cheia da presença de Deus, ela vai gerar uma nova célula também cheia da presença de Deus. Outro requisito para a sua célula se multiplicar é ter uma data de multiplicação. Bom, aqui eu não coloquei nada não, porque aqui eu queria ouvir vocês, sobre data de multiplicação, sobre esse requisito, ter uma data, ter uma meta, ter um alvo, ter um objetivo. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa realidade. Vocês concordam? Vocês discordam? Se vocês concordam, por quê? Se vocês discordam, por quê também? Queria ouvir um pouco vocês aí, sobre data de multiplicação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir primeiro aí o Irlan e, na sequência, os demais que quiserem compartilhar. Bom, pastor, a mentoria de hoje está sendo literalmente que a célula que eu era líder um tempo atrás estava passando. Nós tivemos várias, assim, estações da célula. Tivemos, se eu não me engano, por 3 vezes, inclusive já foi até apresentado à igreja a multiplicação, e a gente não conseguia multiplicar, e por N motivos, e que não estavam sob nosso controle, e a gente marcava para multiplicar, não acontecia, marcava de novo, não acontecia, e assim, a célula, ela comunhão lá em cima, participação lá em cima, eu já tinha líder em treinamento, tudo, sabe, só que a gente não conseguia multiplicar. E aí o pastor, ele chegou e ele falava sempre para mim, olha, seja intencional, seja intencional. E aí eu chamei o líder de treinamento de lado, falei, olha, a gente precisa marcar uma data, a gente precisa ser mais intencional. Nas orações, vamos colocar, Senhor, nos ajuda a multiplicar, Senhor, e sair falando sobre multiplicação mesmo, multiplicação, até que aquilo foi se tornando, para a célula, foi se tornando o grande alvo.
E aí foi que, tanto é que teve gente que até falou, poxa, espera o aniversário da igreja para multiplicar. Não, a gente tinha marcado, foi para junho, eu acho que o aniversário é julho. A gente não, a gente vai multiplicar em junho, a gente vai multiplicar em junho. E aí chegou em junho, graças a Deus a gente conseguiu multiplicar, multiplicou de uma forma saudável. E assim, a célula era muito unida, e a galera até ficava com medo, poxa, vai acabar com o nosso... por isso mesmo, porque senão vira um grupo de relacionamento. O perigo é esse. Não que seja ruim ter comunhão, amizade, é legal e tal, mas se não vira um grupo de amizade, não é sobre isso. E graças a Deus a gente conseguiu multiplicar, e foi bastante do que aconteceu aqui, mas sendo intencional. O que a gente precisou fazer foi ser intencional nas orações, no momento da palavra, fala sobre multiplicação, vai falar, coloca sempre a multiplicação ali para que eles comecem a absorver isso, e quando acontecer, vai acontecer de uma forma natural. Por quê? Porque já está sendo implementado. Não chegar assim hoje, semana que vem vamos multiplicar, aí, galera, não, seja intencional. É isso aí, é isso aí. E realmente a gente precisa falar o tempo todo, irmãos. Nesse quesito, a gente precisa ser até um pouco chato. O pessoal até brinca muito aí com o pastor Wagner, da Central de BH, né? Só fica imitando ele, multipliquem-se, né? Porque o tempo todo ele está falando sobre multiplicação. Toda oportunidade ele vai falar sobre multiplicação. Porque ele é alvo de multiplicação. Ele entende o poder da multiplicação, né? Então, nós precisamos realmente ser intencionais o tempo todo, buscando formas diferentes, buscando estratégias diferentes, meios diferentes, linguagens diferentes, mas sempre batendo na tecla que a nossa célula existe para se multiplicar em outra. Né? Só para encerrar, a nossa célula chegou a ter 24 membros, e a casa que a gente, da anfitriã, era tipo assim, aconchegante e tal, mas, 24 pessoas numa sala, era muita gente. E era, às vezes, por vez, era até assustador para um visitante. O visitante chegava lá e todo... Entendeu? Então, assim, aí depois que multiplicou, por exemplo, novas pessoas foram chegando, tanto lá quanto agora na Sal da Terra e Luz do Mundo, né? Então, assim, por essa vertente até abre outros novos horizontes, entendeu? Sim. Não é à toa que o nome é pequeno grupo, né? Ele realmente precisa ser um grupo pequeno para que as pessoas fiquem mais à vontade. Eu não consigo imaginar um visitante ou um novo convertido abrindo o coração numa célula com 24 pessoas. Ele não consegue, ele vai ter coragem para fazer isso. Né? Agora, num grupo pequeno, com certeza, o bloqueio é muito menor. Né? Então, nós vamos realmente trabalhar para que as nossas células elas sejam menores, pequenos grupos mesmo, e já desde o começo falando de crescer e multiplicar. É claro que a gente precisa também trabalhar para que, depois que multiplica, não perder o elo, não perder a conexão. Então, aí é que vem o celulão, né? Vem os encontros de setor de supervisão. Então, se você gerou 3 células, de tempos em tempos, reúna essas 3 células no ambiente, né? Faça um celulão em vez de cada célula na sua casa, cada célula no seu dia da semana. Organize de vez em quando um celulão onde as suas células que foram multiplicadas consigam se reunir novamente para não ter essa sensação de perda, né? Que legal. Então, a gente continua tendo acesso àquelas pessoas que se multiplicaram. Isso realmente é fundamental. Pastor Edson levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Seu microfone está desligado, pastor. É importante, eu acredito que nos nossos corações, não só dos pastores, mas daqueles que estão liderando também os grupos, porque o que acontece? A gente vai vendo que a cada dia aumenta, né? E aí a gente também vê uma outra situação. Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, aonde tem bastante gente, e aí a gente consegue multiplicar essa célula, as pessoas que foram vistas na primeira célula e são vistas na segunda célula, ela vai chamar atenção na segunda célula também. É isso aí. Então nós estamos aí, quando o senhor falou dessa questão de 2025, nós também estamos com essa visão. O ano que vem vai ser um ano, eu vou ter que abrir mão de alguns horários do projeto, nós botamos no coração. Por exemplo, eu dava aula de manhã, 2 aulas de manhã, à tarde, 2 aulas, de 5 às 7. Nós vamos ter que diminuir os dias de 5 às 7, fazer de 5 às 6 para poder abrir em outros lugares, porque o ano que vem vai ser o ano de multiplicação de células, sim. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Temos uma pergunta aí no chat, pastor, o que fazer ou como fazer se uma célula não consegue multiplicar no tempo estimado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter também é muita paciência, né? Nem toda célula se multiplica com a mesma velocidade. Agora, a gente sabe que células de adolescentes, células de jovens, elas têm naturalmente uma tendência a se multiplicar com mais velocidade. O jovem, o adolescente, ele tem mais energia, né? Eles gostam de estar juntos. Então, paciência. Agora, uma coisa que todos nós precisamos observar é fazer essa leitura, né? Essa leitura que eu estou levando vocês a fazerem aqui. Quais são as marcas que deveriam ser fortes e que estão fracas na minha célula? E trabalhar para que essa fraqueza se torne algo forte, né? Então, a nossa célula tem membros comprometidos? Ah, não tem. Então, eu tenho que bater nessa tecla. Como o Irlan falou, ele descobriu que o ponto fraco é que não havia uma intencionalidade na data de multiplicação. Então, ele começou a trabalhar intencionalmente naquilo ali, né? E descobriu que aquele era o ponto fraco. Então, fazer uma leitura da sua célula e perceber onde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos fraquejando, né? Onde é que nós precisamos investir um pouco mais e trabalhar para que esse ponto fraco hoje se torne um ponto forte amanhã, né? O que nós não podemos é negociar e aceitar como natural uma célula não se multiplicar, tá? Por isso que nós entendemos que a data de multiplicação, ela é fundamental para que todo mundo sendo comunicado não seja pego de surpresa. Pastor, eu levantei a mão novamente. Você é breve, mas é que eu ia falar uma outra coisa, terminou voando aqui na minha mente. Porque pelo menos 99% dos pastores, quando chega no final do ano, ele põe uma meta para o ano seguinte. Ou seja, a construção da igreja, ou seja, ampliar a liderança. E a gente também tem que ter essas metas, mesmo não é hoje o senhor não tendo falado a esse respeito. Porque você tem que ver, Gerard, é como os nossos filhos, a gente vê os nossos filhos criança, mas eles vão crescendo e do crescimento deles, eles começam a sair e aí ter novos amigos. Então a gente precisa atrair também novos irmãos em Cristo. É isso aí. É como na sua escolinha de futebol, né, pastor? Se não tiver meta, se não tiver objetivo, se não tiver um propósito, tá perdendo tempo. Essas crianças vão crescer, não vão saber para onde vão, não vão saber o que o senhor planeja com esse projeto na vida deles. Vira baba. Então, vira baba. E aí, baba por baba, a galera brinca lá com seus amiguinhos. Então, nós precisamos ter metas, objetivos. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui com esse objetivo. Terminar 2025 com tantas crianças em nossa escolinha, terminar 2025 com tantos líderes de célula no meu setor. Então, nós precisamos trabalhar com metas, com objetivos, com propósitos, senão a gente está perdendo tempo naquilo que a gente está fazendo, né? Só abrir a igreja lá no domingo e esperar as pessoas irem e esse prédio se encher, isso não significa que nós estamos cumprindo o nosso propósito, né? Nós vamos ter metas estabelecidas para a nossa vida pessoal, para a nossa liderança, porque Jesus, ele espera isso de nós. Quando ele te levantou como líder, a primeira coisa que ele sonhou é que você gerasse um novo líder. E por meio da multiplicação de liderança, como consequência natural, nós vamos experimentar a multiplicação das nossas células. Então, nós não trabalhamos para multiplicar células, nós trabalhamos para multiplicar líderes. E multiplicando líderes, as nossas células vão se multiplicar de forma natural e saudável. Essa é a nossa visão. Pastora Alexandra, levantou a mão, pode ligar o microfone e fique à vontade para falar, por favor. Não é minha mãe, que eu estou assistindo aqui junto com ela. Opa. Ô pastor, você falou assim, né, sobre a data de multiplicação dentro de um ano. E lá atrás, quando a gente começou a fazer, né, CCM... Peraí. Deixa eu mudar aqui para conseguir me ouvir. E lá atrás, o nosso alvo era de 1 a 2 anos. Aí, dentro dessa nova meta, né, que a gente tem de um ano, multiplica. Porque você falou assim, vamos multiplicar, né, de forma saudável e tudo mais. E a que ponto liga o alerta, tipo assim... Olha, talvez a minha célula não consiga ir, ou como fica se eu não atingir todos os passos. Não sei se eu me fiz clara. Acho que deu para entender. Bom, primeiro deixa eu falar sobre 1 a 2 anos e depois 1 ano. É importante a gente entender o momento que a igreja está. Então, quando a igreja ela está começando, é natural que o ritmo seja mais lento,
né? Uhum. Toda instituição, tudo que está começando, o processo de crescimento é mais lento mesmo. Vai chegar um tempo que a visão ela está tão impregnada na igreja que 3 meses já tem célula se multiplicando. Essa é uma realidade, né? Que a gente já conhece em muitas igrejas em células hoje. A visão está tão impregnada, está tão natural, que uma célula começa e já está pronta para multiplicar de novo, já começa grande, né? Mas isso é um desenvolvimento que vai acontecendo com o passar do tempo. Então, lá no começo, nós falávamos de 1 a 2 anos, por quê? Porque nós estávamos num processo de implantação. Então, no processo de implantação, é natural que você tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de flexibilidade. Mas já foi comprovado, isso é a nível global, que o prazo saudável para uma célula se multiplicar é 1 ano. Pessoas, depois de 1 ano juntas, elas tendem a começar a azedar, elas tendem a começar assim, meio que enjoar, ou elas se fecham muito entre si e não entra mais ninguém. Então, ou uma coisa ou outra vai acontecer. Então, por isso que o prazo de 1 ano não é assim aleatório, não. Ele foi estabelecido com base em estudos, com base em análise, com base em experiência de anos, né? Células que se multiplicam no prazo de 1 ano, a tendência é elas se multiplicarem de forma mais saudável, né? Agora, quando a célula ela vai caminhando, e você vê que ela não está dando sinais de multiplicação, isso já é um sinal de alerta. Se quando você fala de multiplicar, as pessoas murcham, né? Já é um sinal de alerta. Se você trabalha os valores, os princípios inegociáveis, e as pessoas não abraçam, por exemplo, elas não evangelizam, elas não levam novas pessoas para a célula, se você multiplicar essa célula, ela vai multiplicar de forma doente. Por quê? Porque se não tem novas pessoas, vai multiplicar só crente. Então, uma célula só de crente que multiplica vira 2 células de crentes. 2 células de crentes são 2 células doentes, que não vai para lugar nenhum, né? Então, à medida que você vai observando que as pessoas não vão abraçando a causa, não vão comprando as ideias, né? Agora, o que você, líder, também tem que verificar é se você está vendendo o produto de uma forma atraente, né, gente? Porque esse é um outro detalhe que a gente tem que observar. Se você fala de multiplicação com cara fechada, com cara triste, se você fala de multiplicação como se fosse um peso, né? Aí as pessoas realmente não vão querer multiplicar. Então, tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto. O certo é, toda célula saudável, ela tem que se multiplicar porque é natural da célula se multiplicar. Essa é uma questão que a gente tem que sair daqui com isso guardado no coração. Não é porque a visão celular manda isso, não é porque o DNA ensina isso. A célula saudável, ela nasce para se multiplicar, senão o corpo morre, né? E não é chamado de célula à toa, né? Esse nome, ele tem uma intencionalidade por trás disso. Então, se você está trabalhando a sua célula e você está vendo ali que ela não está crescendo de jeito nenhum, que ela não está pronta para se multiplicar, você precisa, como a gente costuma dizer, quando eu falo você, muitas vezes essa atitude vai ter que partir do supervisor, né? Soltar uma bomba e sair correndo, né? Então, muitas vezes, você vai precisar remodelar a sua célula. Então, tem ali 5, 6 pessoas que não traz pessoas novas, né? Não convida ninguém. Aí você, muitas vezes, como líder, vai ter que focar ali, de repente, 1 ou 2, que no meio dos que não se comprometem, 1 ou 2 que tem um pouquinho mais de comprometimento, traz essa pessoa para perto de você, investe mais em discipulado, mostra para ela tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, fala do privilégio que é realizar o sonho de Deus, e muitas vezes você vai ter que recomeçar com novas pessoas, né? Eu mesmo já recomecei células com novas pessoas. A multiplicação, ela não acontece somente quando uma célula cresce a ponto de virar 2. Uma outra forma de multiplicar é essa, é quando uma célula, ela muitas vezes não está dando fruto, ela não está crescendo, ela não está avançando, e aí você foca ali em alguns elementos daquela célula que tem um pouco mais de potencial, e gera uma nova célula a partir desses elementos que você percebeu que tem um potencial maior. O certo é, irmãos, nós não podemos aceitar células que
vão ficando, porque nós estamos contribuindo para a doença espiritual dessas pessoas. Nós estamos dizendo para elas que está tudo bem elas não ganharem pessoas para Jesus. Nós estamos dizendo para elas que está tudo bem elas não se preocuparem com os perdidos. Se a gente não multiplica a nossa célula, se a gente não trabalha para isso acontecer, nós estamos dizendo para as pessoas que está tudo bem as pessoas, os amigos delas morrerem e ir para o inferno. Nós estamos dizendo para elas que está tudo bem, não tem problema nenhum. E nós já sabemos que nós nunca podemos falar isso. Esse não pode ser um discurso que está presente na nossa vida. Pelo contrário, né? Então, se você percebe que os membros da sua célula, eles não estão engajados realmente na grande comissão, em ganhar pessoas, em evangelizar, talvez seja uma das possibilidades você ter que recomeçar a sua célula a partir de novos elementos, a partir de novas pessoas. E aqui, irmãos, fica até uma fala para vocês. Percebi aí, por exemplo, a preocupação muito grande do Michael. Ele fez 3 perguntas no mesmo sentido. Eu vou dizer para ele e para todos nós aqui. Muitas vezes isso acontece porque nós erramos lá no básico. Nós estamos abrindo célula só com crente. E quando a gente abre célula só com crente, a tendência dessa célula é ela morrer, é ela ir definhando até morrer. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a experiência, é a história. Então, se você abre célula só com crente, é uma questão de tempo a sua célula morrer, né? Nós já cansamos de dizer isso e eu vou repetir. Só é célula de verdade se você olhar para um lado, tem um crente maduro para te ajudar. Olhou para o outro, tem um novo crente para ser discipulado. Olhou para frente, tem um não crente para ser alcançado. Você viu isso? É célula. Não tem isso? Esquece, irmão. É qualquer coisa menos célula. Então, se tiver que jogar uma bomba aí dentro e reconfigurar e recomeçar de novo, faz isso. Mas o que você não pode, de forma nenhuma, é aceitar que a célula esteja só formada de crentes, porque uma célula só com crentes vai ficar assim para o resto da vida. Não tem jeito. Crente gosta de crente, é um negócio impressionante, né? E aí, se você começou a sua célula só com crente, não multiplicar é uma consequência natural de um erro que você mesmo cometeu. Mas sempre dá tempo de voltar atrás, sempre dá tempo de recomeçar. E eu sugiro que, se a sua célula tem só crente, eu sugiro que você comece a mexer os pauzinhos rapidamente para trazer novas pessoas. Por quê? O Adriano falou no começo aí, e nós somos prova viva aqui no Sertão também. Novas pessoas na célula é que dão gás para a multiplicação. Não crente, visitante, convidado, novo convertido, essas pessoas que dão gás para a multiplicação acontecer, né? Se não tem esses elementos na sua célula, não crente, amigo, novo convertido, convidado, esquece, irmão, não vai multiplicar, é uma consequência natural. Então, talvez o erro esteja lá no básico, né? Nós estamos insistindo em abrir células com crente e estamos querendo que se multiplique. Não vai multiplicar. Tem que ter não crente, tem que ter convidado, tem que ter visitante, né? Para que essa célula cresça, se desenvolva e perceba naturalmente a necessidade de se multiplicar, para que haja cuidado com todos que ali estão. Melissa e depois Renilson. Ô, pastor, rapidinho, não sei nem se é pauta para o próximo encontro, né? E se não for, se depois puder também, você dá uma fala um pouco mais específica dessa reconfiguração? Tipo assim, minha célula, ela passou por essa estação e eu, vi que ela não vai. Como reconfigurar, né? Como o começar, entre aspas, né? O começar de novo. Depois, se não for pauta para hoje, né? Porque por causa do horário também, depois o senhor pode dar uma atenção para essa fala? Porque aí eu teria bastante interesse. Sim. No novo CCM, inclusive, na nova Escola de Líderes, tem uma matéria sobre multiplicação, tem uma aula sobre multiplicação, e lá fala as várias formas de multiplicação, né? E aí, inclusive, uma das formas que é mencionado lá é o líder percebendo que não há movimento de multiplicação na sua célula original, percebendo que não há interesse, não há avanço. O que ele faz? Ele investe na vida de mais alguém, e com esse mais alguém começa a trabalhar o mais um, e começa a convidar pessoas novas, e gera uma nova célula. Aqueles que estão ali, que não têm o DNA da multiplicação, que não têm o interesse na multiplicação, das duas, uma. Ou eles vão morrer sozinhos, né? Ou eles vão ficando ali como uma peça acessória da célula, mas eles não são mais o núcleo da célula, entende? O problema é nós termos como o núcleo da nossa célula pessoas que não têm interesse na multiplicação. Esse que é o problema. Então,
pessoas que estão ali e que não querem se multiplicar, muitas vezes vão ter que ficando ali e vão caminhando com a multiplicação das células à medida que elas vão acontecendo, né? Mas talvez você nunca vai poder contar com elas, como a Irlan falou na semana passada muito bem, né? Mas você precisa ter na sua célula pelo menos 1 ou 2 que sonha com você com o alvo da multiplicação. Se não tem atualmente, talvez você tenha que recomeçar com novas pessoas. E aí, aí as pessoas que estão ali, né? Você espalha elas. Eu quero começar uma nova célula. O que eu faço com esses irmãos aqui? Eu devolvo eles para o meu supervisor, que vai espalhar eles pelas células que já existem. Mas a gente pode aprofundar mais à frente esse assunto, sim, tá bom? Renilson, levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Liga o microfone, por favor. Isso. Tô meio groguezinho, que eu tô meio doentinho, mas eu queria falar no sentido de algo que eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido e avaliado que a falta de multiplicação, muitas das vezes, acontece por conta da falta de propósito e o ciclo começa, né? E a falta de propósito começa também a não gerar multiplicação, né? Aí, nesse sentido. E para explicar isso, eu fui percebendo na minha própria liderança, tá? Eu vejo isso acontecendo, mas eu estou falando daquilo que eu avaliei dentro da minha própria liderança, que a célula acaba se perdendo o propósito do que acontece nas reuniões, que não é a célula não é só reunião. Então, a célula acaba focando muito, o líder acaba focando muito na reunião, no quebra-gelo, no louvor, na palavra, no compartilhamento da palavra, naquilo que acontece na palavra, e isso começa, dentro das próprias células, gerar algumas questionamentos, né? Onde a própria célula começa a olhar somente para aquilo que acontece na reunião como uma célula, né? E aí gera esses problemas e o propósito de cada momento daquele que acontece na célula precisa ficar nítido, né? Claro, para os participantes, e dentro disso também a multiplicação, né? Às vezes parece até assim, coisas tão simples que geram muitas traves, né? O impedimento de multiplicar na célula, né? Onde, de fato, em algum ponto alguém está olhando não para o propósito, mas sim para aquele momento específico, para aquilo que acontece na reunião. Isso mesmo. Sem contar, meus irmãos, que a gente não pode esquecer também que liderança é influência, né? Então, se um líder, ele nunca gera uma nova pessoa, como é que ele vai imprimir esse valor no restante da célula? Se o líder nunca leva um visitante, se o líder nunca leva um convidado, se o líder nunca investe em alguém novo, como é que ele vai convencer as pessoas da célula que esse é o caminho para a multiplicação? Então, é a gente entender que nós somos o grande exemplo, nós somos o espelho, e talvez algumas das nossas células, elas não trazem convidados porque eu, líder, nunca levei. Elas não multiplicam porque eu nunca me multipliquei. Elas não investem em outros porque eu nunca investi, né? Então, tudo isso são diagnósticos que a gente precisa corajosamente fazer, senão não adianta a gente ficar marcando data de multiplicação se a gente não observar os requisitos básicos para uma célula se multiplicar. Aí eu tenho que fazer essa leitura. Será que eu, o líder, não estou sendo o grande entrave para a multiplicação da nossa célula? As pessoas estão olhando para mim, elas estão se inspirando a se multiplicarem. Ao olharem para mim, as pessoas se empolgam com multiplicação, elas se animam com a ideia de trazer mais um. Eu estou constantemente levando minha célula a desenvolver estratégias de alcançar novas pessoas. Ou eu estou esperando a igreja fazer o Eu Mais Um, ou eu estou esperando a igreja fazer casas de paz. Irmãos, a maioria absoluta de nós aqui já sabemos fazer casa de paz. Então, não precisa esperar a época da igreja. Se eu tenho uma família precisando de salvação, se eu tenho uma família precisando de socorro, essa família pode ser o grande estopim da multiplicação da minha célula. Eu vou chamar minha célula para investir nessa família. Vai ser o quê? Vai ser casa de paz? Vai ser uma outra estratégia? Vai ser campanha de vacinação? Qual é a estratégia que nós vamos usar para atrair essa família que está gritando por socorro? Pronto, talvez trazendo mais uma família, a sua célula se apronta para a multiplicação. Então, o líder é o grande espelho, é o grande exemplo. Se eu não trabalho
para ganhar mais um, se as pessoas da célula não veem em mim um investimento em novas pessoas, por que elas fariam isso? É uma pergunta para a gente responder aqui, né? Então, assim, nós somos o grande agente colaborador, mas podemos também, como líderes, estar sendo o grande agente atrapalhador da multiplicação, né? As pessoas precisam ver que começa em nós. Inclusive, como eu falei para a Melissa agora há pouco, né? Se eu perceber, como líder, que as pessoas não querem crescer e eu começar a investir numa nova pessoa e essa pessoa dá passos de crescimento, eu foco nela aqui e eu estou mandando uma mensagem para o restante do grupo. É assim que faz. Esse é o caminho. É isso que é célula. É assim que a gente vai trabalhar. Ah, vocês não querem nada com nada? Então vocês vão ficando aí. E eu vou investir em fulano aqui, eu vou investir em cicrano aqui, eu vou investir para trazer novas pessoas. E se precisar começar uma nova célula, eu vou fazer isso, porque essa é a nossa visão. Então nós não podemos negociar, porque esses valores, eles são inegociáveis. Tem mais alguém com a mão levantada aí, gente? Não estou vendo aqui, me ajudem aí. Se tiver mais alguém com a mão levantada, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem não. Então, podemos seguir adiante, né? Então, como levantar novos líderes? Escolha e mentoreie pessoas. Então, não tem jeito, irmão. É ser intencional, como já foi dito aqui. As pessoas não vão cair de paraquedas no meu colo, não, né? Nós lemos aqui um texto na semana passada, que talvez para alguns foi novidade, mas Jesus escolheu, Jesus selecionou pessoas, né? E ele chamou para si. Então, olha só, a primeira coisa que um líder tem que fazer é trazer pessoas para relacionar com ele, né? As pessoas não podem achar que elas são apenas uma peça do nosso quebra-cabeça, de um jogo que a gente está jogando com elas. Não, nós estamos chamando pessoas para serem nossos amigos. Nós estamos chamando pessoas para fazer parte da nossa vida, né? Então, escolha pessoas, né? Então, a sua célula está ali patinando, a sua célula está ali devagar, escolha um ali e comece a investir intencionalmente nessa pessoa. Quem sabe essa pessoa vai deslanchar. Talvez você está dando 5 para cada um. E quem sabe se você der 15 para um, e investir mais intencionalmente na vida desse, você vai alcançar, então, o propósito de ter uma célula pronta para se multiplicar, né? Então, escolha pessoas para serem mentoreadas, para serem pastoreadas, para serem discipuladas e para gerar, então, novos líderes, né? Fazer discípulos também passa por ensinar. Então, é o que a gente fala, é investimento de tempo. Não é só apontar o dedo e dizer, você agora é líder de treinamento, você agora é meu discípulo. Não. Fazer discípulos também passa por ensinar. Mateus 28, 20, a grande comissão diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. Então, não é só apontar o dedo, não é só botar a mão na cabeça e dar um crachá e dizer, agora você é meu líder em treinamento, agora você é meu discípulo. Não. Fazer discípulos também passa pelo desgaste de muitas vezes ensinar e repetir, até que a pessoa aprenda. Aquela frase que todo mundo já conhece, né? Sucesso sem sucessor é fracasso. Em outras palavras, sem sucessão não existe sucesso, né? Ore por seus discípulos diariamente, ore por eles, ore para que as vendas caiam, para que as dificuldades sejam eliminadas, para que os bloqueios e obstáculos sejam destruídos, e essas pessoas tenham coragem, né, de se colocar à disposição para ser um discípulo. Como firmar novos membros? Convide sempre novas pessoas. Muitos não conhecem uma célula porque nunca foram convidados. Então, vou repetir o que eu falei aqui. Se não existir na sua célula a prática do convite, não terá novas pessoas. Se não tiver novas pessoas, esquece multiplicação, gente. A multiplicação passa pelo crescimento da célula. O crescimento da célula não é convite. Tem que praticar o convidar pessoas. São novas pessoas que dão energia para a célula. São novas pessoas que traz gás para a célula. Então, se não houver a prática do convite, se não houver estratégia de evangelismo, a célula não vai ter novas pessoas. Se não tiver novas pessoas, essa célula, infelizmente, ela nunca vai se multiplicar, né? Como firmar novos membros? Faça contato regularmente com os visitantes para que eles sintam o amor de Cristo e assim
retornem. Então, a pessoa que chegou na célula, tenha lá uma estratégia de acessar essa pessoa depois e dizer que foi muito bom recebê-la, que você ficou muito feliz com a presença dela. Desenvolva lembrancinhas, brindezinhos para ser entregue às pessoas quando elas vêm pela primeira vez. Desenvolva estratégias de, no relatório, você ter os telefones de contato com os visitantes para que eles não sejam esquecidos, irmãos. As pessoas, elas estão carentes de atenção. Se você desenvolver uma estratégia para dar atenção para as pessoas, provavelmente a sua célula vai crescer e ela vai se multiplicar. Conviva com os participantes da célula para gerar comunhão, amizade e relacionamento. Mais uma vez aqui, eu estou falando sobre a importância de vocês terem encontros fora da célula, de vocês terem estratégias para se encontrarem além do dia da reunião. É aumentando a comunhão que você vai firmando novos membros. E afirmando novos membros, você tem um núcleo forte para daqui a pouco planejar a sua multiplicação. Envolva as pessoas na vida da igreja. Foi o que Adriano expressou para nós aqui, a preocupação dele, e é fato. Se você não envolver as pessoas da célula na vida da igreja, elas vão ficar vazias, elas vão ficar pessoas distantes da realidade do reino. E aí, quando você falar de ganhar pessoas para Jesus, quando você falar de ganhar outras pessoas para Jesus, elas não vão entender isso, elas precisam participar da vida da igreja, precisam ser envolvidas gradativamente na vida da igreja, se apaixonar pela igreja, se apaixonar pela comunhão com os outros irmãos, né? A sua célula não pode ser uma panela com tampa fechada. Pode ser uma panela, mas a tampa tem que estar aberta. E as pessoas entram e saem o tempo todo. Novas pessoas entram e as pessoas que estão ali saem para a comunhão com outros irmãos da igreja. Isso é fundamental para que haja saúde. Se a sua célula tiver saúde, se ela for saudável, você não vai precisar mandar ela multiplicar. Ela vai multiplicar naturalmente, né? Ore diariamente pelos participantes da célula. Você observou que em cada requisito aqui, o tempo todo está falando de oração? Talvez essa seja a grande missão de todo líder. O tempo todo está apresentando os seus liderados, os membros da sua célula diante de Deus em oração. Porque, irmãos, não tenha dúvida, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, não vai deixar as pessoas se comprometerem espontaneamente com a sua célula. Ele vai trabalhar para que elas não se comprometam. Ele vai trabalhar para que as pessoas não firmem, né? Então, você tem que trabalhar antecipadamente, você tem que trabalhar do outro lado, né? E uma das armas que nós temos contra o diabo, contra as ciladas que ele arma contra as pessoas, é a intercessão. Você já orou pelos membros da sua célula hoje? Você tem uma lista de oração com os membros da sua célula? Você já orou pelos membros da sua célula nessa semana? Você tem aí uma lista das pessoas que você quer intencionalmente transformá-las em seus discípulos? Você está orando por elas? Você está pedindo a Deus que remova as escamas dos olhos? Você está investindo tempo nessa pessoa? Você está saindo com ela? Está chamando ela para tomar um sorvete? Está chamando ela para assistir um filme no cinema? Está levando ela na sua casa para tomar um café? Está indo na casa dela tomar um café com ela? Se não houver investimento, irmãos, não há como firmar novos membros. Se os membros não se firmarem na célula, você não conseguirá gerar novos discípulos. Se você não gerar novos discípulos, você não vai conseguir multiplicar a sua célula. Perceba a importância desses requisitos serem levados em consideração com muita seriedade. Encontre um novo anfitrião. Sem um novo anfitrião, não há nova célula. Sem nova célula, não há multiplicação. Como é que nós encontramos um novo anfitrião? Primeiro, prepare um ambiente para receber os participantes da célula, tomando cuidado de, ao final da reunião, deixar a casa limpa e organizada. Por que isso? Porque se você deixa a casa bagunçada no final da reunião, ninguém vai querer ser anfitrião. E aí, quando você propor para ele ser o novo anfitrião, vai vir a imagem na mente dele de todo mundo indo embora e a casa ficando uma bagunça. Ele vai querer ser anfitrião? Nunca. Então, irmãos, terminou a reunião, junta os membros ali para organizar, para limpar, botar as cadeiras no lugar. Com isso, as pessoas vão perceber que ele não está sozinho na missão de ser um anfitrião. Isso facilita demais a aceitação da missão de ser um novo anfitrião. Honre o seu atual anfitrião. Eu tenho batido nessa tecla, que a gente honra líder de célula, a gente honra líder de treinamento, mas a gente é muito fraco em honrar os nossos anfitriões, sendo que eles são peças fundamentais para essa engrenagem funcionar bem. Então, pastor de igreja, crie estratégias para honrar os anfitriões nos cultos da sua igreja.
líder de célula, crie estratégias para honrar os seus anfitriões. Eu costumo sempre lembrar a história de um líder de célula que, percebendo que a lâmpada da sala do seu anfitrião era muito fraquinha, era muito ruinzinha, ele fez uma vaquinha ali com os membros da célula, sem o anfitrião saber, e comprou ali uma lâmpada de altíssima qualidade e presenteou, né, o anfitrião numa reunião seguinte. Deu ali um chocolatezinho junto também, e aquele anfitrião ficou super feliz. E sabe o que aconteceu com os outros? Doidos para ser anfitrião também. Eu quero ser honrado, eu quero ser prestigiado dessa forma também. Então, honre o seu atual anfitrião, porque dessa forma você está abrindo o caminho para que novos anfitriões sejam gerados. Desafie os membros da célula a abrirem suas casas. Faça a célula itinerante de vez em quando, muda o lugar da célula de vez em quando, não toda semana, mas de vez em quando, muda o lugar da célula, comunique isso com antecedência, para que novas pessoas sintam o prazer de receber a célula na sua casa, né? E, como acabei de dizer, faça eventos de comunhão da célula em outras casas. Por exemplo, se você vai fazer um celulão de comunhão do seu setor de supervisão, não faça esse celulão na casa onde já acontecem as células. Tente conseguir uma outra casa diferente, para que haja uma nova experiência, e quem sabe, a partir dessa experiência, você consiga levantar aí um novo anfitrião, que vai ver aquele monte de gente na casa dele, aquela reunião gostosa, bonita, abençoada, animada, e vai também se animar com a ideia de abrir a sua casa para receber uma nova célula. E ore para que novas pessoas disponibilizem as suas casas para receberem a nova célula. O bloqueio, o obstáculo, vai ser natural, é da natureza pecaminosa evitar fugir daquilo que é a vontade de Deus, mas por meio da oração, nós podemos romper essas barreiras, esses obstáculos, e mover no mundo espiritual para que as pessoas percam o medo, para que as pessoas percam suas inseguranças, e nós tenhamos aí nas nossas células novas pessoas, e até mesmo fora da célula, irmãos. O novo anfitrião pode vir até de fora. O líder tem que estar trabalhando o tempo todo para conquistar novas pessoas. Então, talvez você consiga, fora da célula, uma pessoa que se disponibilize a ser um novo anfitrião. Olha que coisa maravilhosa se isso acontecer. E aí você já tem um novo lugar e já tem até novas pessoas para fazer parte da nova célula que vai nascer. Então, seja criativo, seja estratégico, seja intencional, mas trabalhe o tempo todo para que as pessoas coloquem suas casas à disposição. E você também, líder, coloque sua casa à disposição. Não é só pedir os outros, né? Coloque a sua casa também à disposição para receber uma nova célula, caso a célula já não aconteça ali. Amém? Obrigado, meus irmãos, obrigado pela presença, pela companhia, pela paciência de vocês. Obrigado pelo investimento de tempo na visão celular, a visão que Deus deu à nossa igreja. Deus realmente foi muito generoso conosco, porque nos deu líderes de excelência. Vocês são extraordinários, vocês são abençoados demais e muito abençoadores. As nações da terra têm sido abençoadas através da vida de vocês. O Brasil tem sido inspirado pela Central, e eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço pela enorme dedicação que vocês têm têm feito à visão celular, às nossas células, à liderança, ao discipulado. Que Deus vos retribua de uma forma multiplicadora, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, então. Deus abençoe a todos. Um bom sábado, um bom fim de semana, um maravilhoso culto de domingo. Fiquem todos na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau!